imagina a cena. Você acaba de ser escalado para o papel principal num filme que vai definir uma geração. Projeto de ficção científica super ambicioso, cheio de ação. O sonho, né? Exato. E aí, na sua preparação, a direção te entrega uma pilha de livros. E no topo tem um negócio chamado Simulacros e Simulação de um filósofo francês, Jean Baudrillard. Nossa. A sua primeira reação, assim, provavelmente seria olhar para os lados e falar, com licença, acho que eu entrei na sala errada. O departamento de filosofia fica no outro prédio. E foi exatamente isso que aconteceu com Keanu Reeves antes de filmar The Matrix. Ele recebeu esse livro e mais outros 2 bem densos, tipo lição de casa obrigatória. Pois é. E hoje a gente vai mergulhar fundo justamente nesse livro, porque ele não é só a chave para entender o filme. Mas talvez seja a chave para entender o mundo meio esquisito em que a gente vive hoje. Totalmente. A missão aqui é tentar destrinchar essas ideias do Baudrillard. O que são esses simulacros? O que ele quer dizer com hiperrealidade? E a pergunta que eu acho mais assustadora. Como que, segundo ele, a nossa realidade virou uma espécie de miragem? Um deserto onde o real original, sei lá, simplesmente desapareceu. O ponto de partida do Baudrillard já é uma provocação, né? A grande questão que ele levanta não é sobre o que é falso versus o que é verdadeiro. Não é essa a briga. Não é. É sobre o que acontece quando essa diferença simplesmente evapora. Ele argumenta que a gente passou a viver num mundo que é gerado por modelos, por simulações, onde a cópia não precisa mais de um original para existir. E é aí que a coisa fica bem estranha. Ok. Vamos tentar desempacotar isso melhor. Baudrillard começa o livro dele citando uma fábula do escritor argentino Jorge Luis Borges. Que é ótima. É fantástica. É sobre um império tão obcecado com cartografia que os cartógrafos criam um mapa perfeito, tipo na escala de 1 para 1, que cobre exatamente todo o território do império. Uma alegoria linda sobre a representação. O mapa, ele representa o território. Mas, com o tempo, o império entra em decadência. E aquele mapa magnífico começa a se rasgar, a apodrecer, sabe? Deixando só uns farrapos no deserto. Mas o território real sobrevive ao mapa. Até aí tudo bem, né? Faz sentido. Só que é aqui que o Baudrillard vira a mesa completamente. Ele diz, hoje essa fábula se inverteu. A gente vive na era da precessão dos simulacros. Ou seja, o mapa vem antes do território. A simulação não imita mais a realidade, ela gera a realidade. Exatamente. É o nosso próprio território, o real, que está se desfazendo, apodrecendo, em cima de um mapa que nós mesmos criamos. É daí que vem aquela frase famosa que o Morpheus usa em Matrix. Bem-vindo ao deserto do real. Ele não inventou isso, ele estava citando Baudrillard. E esse processo todo cria o que ele chama de hiperreal. É um real que não tem mais origem, não tem mais uma base na realidade. Ele é gerado por modelos, algoritmos, bancos de memória. Certo. Para entender a diferença, pensa assim. Uma pintura de uma fruta é uma representação. Ela tenta capturar a fruta real. Agora pensa no sabor artificial de morango de um chiclete. Ok. Aquele sabor não está tentando copiar um morango específico que existe em algum pé. Ele se tornou a ideia de morango. Talvez até mais morango do que um morango de verdade, entende? Entendi. Ele não esconde a verdade do morango original. Ele esconde que não existe um morango original ali. Aquele sabor se tornou sua própria verdade. Isso é a simulação. Nossa, essa analogia do sabor artificial é perfeita. O modelo se torna mais real que o real. Mas como é que a gente chegou nesse ponto? Parece um processo, né? Sim, é um processo gradual. E ele descreve isso em 4 fases da imagem, como se fosse uma história da nossa percepção da realidade se desintegrando. Ok. A primeira fase é a imagem como um reflexo fiel da realidade. Pensa num mapa antigo bem desenhado, é uma boa cópia do mundo. Ou, sei lá, um ícone religioso que se acredita ser um reflexo sagrado da divindade. A imagem aqui, ela está a serviço do real, certo? Fase 1. A imagem é um bom espelho. E a segunda? Na segunda fase, a imagem começa a distorcer a realidade. Ela vira um espelho de casa de diversões. Pensa numa caricatura política ou numa propaganda que manipula uma imagem para vender uma ideia falsa. A imagem aqui é uma má aparência.
Ela mascara o real, mas ainda existe um real por trás para ser deformado. Ok, faz sentido. Então, na terceira fase, a coisa fica mais complexa. Muito mais. A imagem passa a mascarar a ausência de uma realidade. Ela finge que ainda é um espelho, só que não tem mais nada para ser refletido. Baudrillard chama isso de ordem da feitiçaria. É o truque. Dá um exemplo disso. Pensa, por exemplo, em algumas estratégias de marketing. Quando uma empresa cria um produto com uma história de tradição artesanal que é completamente inventada, Uhum. ela não está distorcendo uma tradição que existe. Ela está criando a ilusão de que existe uma tradição ali para mascarar o fato de que é só um produto industrial. A imagem finge apontar para algo que nunca existiu. E aí chegamos na quarta e última fase, que é onde ele diz que nós estamos hoje. Sim, a quarta fase é o puro simulacro. A imagem não tem mais nenhuma relação com a realidade. Ela não é espelho, nem espelho que distorce, nem finge ser espelho. Ela é a sua própria realidade. É o sabor do morango. É o sabor do morango. Ele não aponta para nada além dele mesmo. Os influenciadores digitais que projetam um estilo de vida perfeito não estão mais copiando uma realidade. Eles estão criando um modelo de realidade que outras pessoas passam a copiar. O mapa não só veio antes do território, ele virou o território. Essa é a Matrix. Um sistema completo que não se refere a nada fora dele mesmo. Minha nossa, essa progressão é assustadora. E para aprofundar essa ideia da terceira fase, de mascarar a ausência de algo, ele usa um exemplo histórico que eu achei impressionante. Os iconoclastas. Sim, Eu sempre aprendi que eles destruíam imagens religiosas porque eram contra a idolatria, achavam que a imagem de Deus era uma representação falsa. essa é a leitura, digamos, superficial. Baudrillard vai muito mais fundo. Ele diz que o pânico existencial dos iconoclastas não era que as imagens fossem cópias ruins de Deus. O medo deles era muito mais radical. Era o quê, então? E se essas imagens, esses ícones, revelarem que nunca existiu um Deus original para ser copiado? E se o próprio Deus for apenas o conjunto de todas essas imagens, rituais e símbolos que nós criamos? Caramba! Então o medo não era de uma mentira, mas da possibilidade de não haver uma verdade original por trás de tudo. A ideia de que talvez só exista a cópia. Exatamente. Era o medo de que Deus pudesse ser simulado. E se algo tão fundamental pode ser reduzido a um sistema de signos, então todo o sistema de crença perde o peso, o centro de gravidade. Ele vira um circuito fechado. Putz. E essa ideia era tão aniquiladora para eles que a única resposta era destruir as imagens, tentar apagar a prova desse crime metafísico. Para o Baudrillard, é a morte do referencial divino. Ok, essa teoria é muito poderosa, mas ainda parece um pouco abstrata, assim, apocalíptica. Onde que o Baudrillard via esse hiperreal funcionando no dia a dia? Imagino que ele não estava falando só de filosofia pura. Com certeza não. E o exemplo mais clássico que ele deu e que até hoje gera debate é a Disneyland. Claro. À primeira vista parece simples, né? A Disney é um mundo de fantasia, um lugar para escapar da realidade. Exato. É o que todo mundo pensa. Mas para Baudrillard, a função dela é muito mais perversa, não é? Muito mais. Ele diz que a Disneyland é apresentada como lugar imaginário do mundo para nos fazer acreditar que todo o resto do lado de fora dos portões Los Angeles, a América, é real. É uma isca. Espera aí. Isso parece contraintuitivo. Eu sempre pensei que a Disney fosse uma fuga da realidade. A ideia de que ela existe para confirmar que o mundo lá fora é real. Como é que isso funciona? Parece um truque mental. É exatamente um truque mental. Segundo Baudrillard, a função ideológica da Disney é esconder que a própria América real já opera na lógica da simulação. O país inteiro é Disneyland. Uau! O parque funciona como um álibi. Ao encenar um mundo infantilizado, imaginário, ele nos tranquiliza, nos faz pensar, que bom, a fantasia está contida ali dentro. Então aqui fora, onde os adultos estão, é um mundo real com problemas reais. Ele salva o princípio de realidade do lado de fora. É uma inversão de lógica impressionante. A fantasia do parque serve para sustentar a ficção de que o mundo lá fora é real. E ele conecta isso com outros exemplos.
a tribo Tassadai, nas Filipinas, supostamente descoberta nos anos 70, vivendo como na Idade da Pedra. Lembro dessa história. Os cientistas, para preservá-los, os isolaram de novo. Ao fazer isso, transformaram uma cultura viva num simulacro de si mesma, um espécime de laboratório congelado no tempo. Um álibi para a ciência da etnologia continuar existindo. Quer dizer que para a ciência viver, seu objeto de estudo teve que morrer simbolicamente. Isso. Ou seja, a gente só consegue ver o passado ou o primitivo se ele for transformado numa exposição de museu, numa simulação. É o mesmo que ele diz sobre a múmia de Ramsés II, né? Exatamente. Quando a ciência ocidental a salva da decomposição e a exibe, ela arranca da sua ordem simbólica, onde a múmia representava o domínio sobre a morte, e a insere na nossa ordem da história e da ciência. E ao fazer isso, nós assassinamos simbolicamente. O passado que a gente exige ver é sempre uma simulação curada para o nosso consumo. E essa ideia de um excesso de informação que anula o sentido é algo que a gente sente na pele hoje, né? Você abre o celular e é bombardeado. Notícias, memes, vídeos, opiniões. No fim do dia, o que realmente fica? Nada, né? Pois é, Baudrillard previu essa paralisia pelo excesso. Essa sensação de que, com tanta informação, nada mais parece ter um peso real. Ele foi profético nisso. Tem uma citação famosa dele. Vivemos em um mundo onde há cada vez mais informação e cada vez menos sentido. Para ele, a mídia não apenas transmite mensagens, ela se esgota em encenar a comunicação. Como assim, encenar? É como se a mídia estivesse mais preocupada em fazer o teatro da comunicação do que em comunicar algo de verdade. E aí o meio e o real se misturam. E o que acontece quando eles se misturam desse jeito? Acontece o que ele chama de implosão. Não é mais uma explosão de sentido para fora, como, sei lá, nas revoluções ou nos grandes movimentos sociais. É um colapso para dentro. A informação não cria mais o social, ela o dissolve. Nossa, que pesado. O exemplo que ele usou na época foi o primeiro reality show com a família Loud, em 1971. A premissa era filmá-los como se a TV não estivesse lá, uma utopia impossível. O começo de tudo que a gente vê hoje, do Big Brother aos stories do Instagram? Exato. E o ponto dele é que o espectador ali não estava mais vendo um espetáculo à distância. A fronteira entre observador e observado começou a se apagar. A TV não está mais só na sua sala te observando. É como se ela estivesse dentro da sua cabeça e você é a tela. E o social implode. Implode na inércia das massas que absorvem tudo sem reagir, tornando-se o buraco negro do sistema. A informação circula, mas não produz mais sentido, só mais informação. Ok, minha cabeça tá dando um nó. Basicamente, a gente vive dentro de um grande comercial de TV que virou um mundo e a gente nem percebe. É uma ideia bem pessimista. É extremamente pessimista. Ele não oferece saídas fáceis. E é por isso que a conexão final com The Matrix é tão interessante e ao mesmo tempo irônica. Certo, vamos fechar esse círculo. Depois de tudo isso, fica claro, o filme não é simplesmente sobre um mundo falso e um mundo verdadeiro. A Matrix é a representação perfeita do simulacro de quarta fase de Baudrillard, um sistema de signos tão completo que aboliu o real. Que não precisa de um original. E a pílula vermelha, nesse contexto, vira a promessa de que é possível escapar do deserto do real. Ela oferece não apenas a verdade, mas a chance de encontrar o território original que estaria soterrado sobre o mapa. O filme visualizou a filosofia dele de uma forma que talvez nenhum texto conseguiria. Parece a homenagem perfeita ao pensamento dele. Mas não é bem assim, né? E aqui está a ironia final, um nó na garganta. Baudrillard foi bastante crítico em relação ao filme. Para ele, The Matrix, na verdade, simplifica demais a questão e até trai a sua ideia mais radical. Como assim? O filme parece ter entendido tudo. O problema para o Baudrillard está justamente na pílula vermelha. O filme sugere que existe um real autêntico por trás da simulação. Um mundo sujo, destruído, mas verdadeiro, para o qual a gente pode retornar. Zion existe. O corpo do Neo existe na cápsula. Certo. Isso, para Baudrillard, é ser otimista demais.
Aterrorizantemente otimista, pelo visto. Exatamente. A ideia mais perturbadora de Baudrillard é que não há nada por trás da cortina. Não há um deserto real para onde escapar. O simulacro é tudo o que restou. Não há um mundo original para ser recuperado. Uau! E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. E se a verdadeira armadilha da nossa era não for a pílula azul, que nos mantém na ignorância feliz da simulação, mas a própria crença de que ainda existe uma pílula vermelha para ser tomada?